Deus seja louvado. Amém. O Senhor me traz avante de contar uma obra linda que o Senhor fez. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim há 27 anos atrás. Eu sou taxista, tenho enfrentado muita luta, guerra, muito trânsito. Mas um dia, chegando no meu ponto de táxi, eu tinha um compromisso às 15 horas e às 14 horas cheguei no ponto e fui almoçar. Estava andando rápido pela rua e um senhorzinho falou: moço, não joga a tua comida, o resto da comida fora, traz para mim, que faz dias que eu não como. E olhei para ele e falei: não, Deus vai preparar para você, espera aí. E entrei num restaurante, era comida por quilo, e eu já resolvi pegar minha bandeja e comer rápido e mandar fazer um marmitex para ele. Mas ele estava com fome já fazia dias. Falei: não, senhor, eu vou fazer diferente. Por favor, prepara um marmitex, põe um suco, por favor. E ela estava preparando ali. Eu falei: olha, faz assim, prepara 2 marmitex e você põe água no outro. E peguei os 2 marmitex, paguei no caixa. E quando eu saí de dentro do restaurante, atravessei a rua, com poste tinha uma caixa de papelão. Eu peguei aquela caixa de papelão, abri a caixa de papelão, Irmandade. E eu esqueci, assim, de onde eu estava, e era perto do meu ponto, e abri a caixa e pus do lado dele, e sentei do lado dele, e falei para ele: olha, Deus preparou um prato de comida para nós dois. Abri ali a sacolinha, pus no colinho dele. A Irmandade ver o estado dele era tão crítico, estava muito, assim, sabe? O cheiro era muito forte. E eu ali falei para ele: ó, tá aqui o talher, né, de plástico aqui. Espera só um pouquinho agora, que eu vou fechar os olhos e vou fazer uma oração para agradecer a Deus pelo alimento. Como é o seu nome? Eu não sei. Onde você mora? Também não sei. Você tem família? Também não sei. E fechei os olhos, Irmandade. Ele veio uma oração de 2 minutos. Isso serve de ensinamento. E quando nós for se alimentar, nós temos que agradecer a Deus. E eu agradeci a Deus ali, irmã. De repente, um carro buzinou, era um taxista amigo. Cláudio, você é louco. Sai daí que você vai pegar sarna. Falei: fique em paz. Continuei a minha oração. Falei: Senhor, nós estamos aqui nesta calçada. Tu preparou um pratinho de comida para mim, para ele que não sabe o nome dele, não sabe onde ele mora, se ele tem família. Olha a situação dele, Senhor. Abençoa nosso corpo que vai receber esse alimento, que venha produzir saúde. E se tu achar graça, Senhor, leve ele de volta para sua casa, para o seio da sua família. Encerrei a oração, Irmandade. Fui lá, abri para ele o marmitex e tirei ali o talher de plástico do saquinho. E ele começou a comer, chegou assistente social, com aquelas pessoas, motorista, vê se você descobre o nome dele. Eu falei: tá bom, tá tudo certo. E era difícil até para mim comer, Irmandade, o cheiro era muito forte. A turma passava na rua: você tá fazendo aí? Glória a Deus. Mas eu estava ali junto com ele, Irmandade. E fui conversando com ele. Uma hora ele falou assim para mim: moço, o que você acabou de fazer agora, eu também faço. Ah, é? E o que foi? Eu oro também. Ah, você ora? Eu oro? Oh, então Deus ouviu a tua oração. E ele comendo, Irmandade. Uma hora ele falou assim: moço, você sabia que eu tenho uma esposa? Glória a Deus. Aí ele olhava para o céu, virava os olhos assim. E tenho 2 filhos. Louvado seja Deus. Já sei que ele é casado e tem 2 filhos. E ele comendo o marmitex, foi rápido o marmitex. Eu dei o meu marmitex para ele continuar comendo. E de repente ele olhou para mim, virou os olhinhos de novo, porque o leite químico é muito difícil. Moço, você sabe que eu vou numa igreja? Falei: é mesmo? Você vai numa igreja? Falei: eu vou. E como é o nome dela? Eu não sei. E lá comendo, ele olhou de novo assim pro céu, virou o olhinho dele. Lá nessa igreja, eu toco um instrumento. E ele virou assim a mãozinha e fez assim esse gesto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmandade, vai comer um marmitexinho dele. E os outros passavam na rua: tem aí nesse lugar, não tem problema. E os assistentes sociais descobrem mais alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. E de repente, irmão, falei: lembra o teu nome? E olhou uma hora para o céu e disse assim: meu nome tem L, o meu nome tem A. Ah, tem A, então, é no começo, no meio, no fim. O meu nome também tem A, meu chamo Cláudio tem A também. E ele ficou: olha, meu nome também tem L. Ele falou: tem L, tem. Então tenta lembrar no meio, no começo, no fim. E ele lá,
por 3 vezes lá, meu nome é Laércio, glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor, irmão, ele comeu o marmitex todo, tomou aquele suco, aquela água, aleluia, eu olhei no relógio, faltava 15 minutos para o compromisso da corrida que eu tinha. Eu falei, santo Deus, Laércio, então, eu tenho certeza que você é meu irmão na fé em Cristo Jesus. Deus vai fazer uma obra na tua vida, que vai te tirar desta situação que você vive. Laércio, Deus te ama, tá chegando o dia da tua vitória, glória ao nome do Senhor. Irmandade, não tinha dúvida, eu levantei para despedir dele porque eu precisava ir embora, mas eu ajoelhei na frente dele e falei, Laércio, meu irmão em Cristo Jesus, sujo mesmo, do jeito que ele estava, eu dei um abraço e um ósculo santo naquela barba fedida. Irmão, Deus te ama e tem uma obra na tua vida, glória a Deus. Levantei, anunciei os assistentes lá, tudo direitinho, o nome dele é Laércio, ele é casado, tem 2 filhos, é meu irmão em Cristo Jesus e é músico da congregação cristã no Brasil. E fui embora, irmandade, passou, aleluia, eu falei, bom, isso foi numa quinta-feira, eu vou pegar umas roupinhas pra ele, vou pegar uns calçadinhos pra ele, e vou levar pra ele. Quando eu fui levar, veio a polícia, veio a prefeitura, arrancou todo mundo ali, irmandade, do lado da Cracolândia, sumiu o Laércio, glória ao nome do Senhor. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aleluia. Teve a última oração passada, 2 anos atrás, onde foi orado para novos obreiros, e naquela oração, irmão, o Senhor nos tem confirmado ali do sítio Pinheirinho, era cooperador para ancião no Jardim Independência, e o outro irmão porteiro da nossa igreja do sítio Pinheirinho foi confirmado para ancião em Mogi das Cruzes Central, irmandade. Ficamos felizes e marcamos com toda a irmandade, para nós do sítio Pinheirinho, Jardim Independência, Vila Alpina, todo mundo indo nesta ordenação lá em Mogi das Cruzes, e nós vamos todos alegres, irmandade, felizes, porque estávamos voltando da pandemia, as igrejas, aleluia, voltou a abrir, a glória de Deus foi grande, os corredores cheios, a alegria que tomava conta do nosso coração, e eu cheguei para em frente da igreja com o ministério da minha comum, e desceram do carro, e não tinha mais lugar para estacionar o carro, aí eu rodei 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3, 4, 5 quarteirão, longe da igreja, achei uma vaga na rua, estacionei o carro, porque eu queria sentar para participar da festa, e vim correndo na rua, irmandade, porque a calçada era cheia de irmandade, e quando eu estava correndo, aleluia, uma irmã gritou, a paz de Deus, irmão taxista. Eu falei, amém, eu parei, aleluia, você conhece ele? Eu falei, não conheço, irmã, me perdoa, mas não conheço. Ah, ele falou, eu sou o Laércio, lá da Cracolândia, meu senhor, você, irmão Laércio, olha aqui a minha amada esposa, olha aqui os meus 2 filhos, olha aqui o violino na minha mão, Deus me devolveu a dignidade, o caráter, me deu a liberdade de tocar o instrumento da igreja, Deus libertou ele, irmandade, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmandade, como é gostoso nós ouvir estas obras. Será que tem alguma coisa perdida na nossa vida? Será que tem alguma coisa perdida na nossa família? Não, irmão, ele chega na hora certa e o nome de Deus é glorificado. Uma obra que Deus fez. Eu agradeço a Deus porque eu trabalhava aqui no centro, na Rua da Consolação. Eu trabalhava de faxineiro num prédio, irmãos, e eu tinha uma dívida de R$550. Então agradeço a Deus que eu tinha R$150 e eu ia negociar a minha dívida ali na Faria Lima. Então, irmãos, na hora do almoço, eu comi a minha marmita rapidinho, orei o Senhor, pus os R$150 num bolso e fui ali na Faria Lima negociar a minha dívida. Então eu desço a Rebouça, e na hora que eu ia descendo a Rebouça, eu, irmãos, ia indo na minha frente 2 moços de terno, gravata, bem vestido. E eu acho bonito as pessoas que trabalham assim, social. E eu de roupa de faxina, de bota, do jeito que eu trabalho, eu atrás deles, eu admirando aqueles moços bem vestidos. Irmãos, e eu fui olhando
naquela vestidura daquele moço, um terno bem passado, uma calça bem engomada, e eu olhando, reparando aquela calça, aquela esquina bem feita, eu achando tão lindo aquilo, e fui descendo, e quando eu olhei no pé daquele moço, eu olhei que um dos sapatos dele estava faltando salto. E eu comecei a se pensar comigo, coisa da minha cabeça, como pode um moço tão bem vestido, tão bonito, com o sapato faltando salto? Isso é coisa da minha cabeça. E comecei a reparar mais para ter certeza do que eu estava vendo. Eles entraram numa lanchonete, irmãos, e sentaram numa mesa para almoçar. E eu, na simplicidade, entrei numa lanchonete, uma lanchonete chique, e eu pedi um cafezinho, e me deram um café, irmãos, e eles sentaram, e eu reparando aquele moço, eu vi que ele puxava para cima do sapato a calça, para que ninguém visse a sua prova. E quando eu vi aquilo, eu falei com o Senhor: olha quanta gente provado na terra, Senhor. Esse moço está escondendo o seu sapato para que ninguém visse a sua prova. Quando eu falei assim com o Senhor, a voz de Deus brandou para mim, igreja: meu servo, pega esses 150 reais que você tem no bolso, vá até a mesa, salte o moço e diga: ó Deus do teu pai, ó Deus da tua mãe, a quem ele serve, mandou te entregar essa importância para você comprar um sapato. Olha, igreja, eu achei que era coisa da minha cabeça e comecei a me controlar. Quando eu pensei que não, fui tomado de uma virtude, e quando me vi, estava na mesa: paz Deus, o moço de cavanhaque, e ele disse: amém, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, a quem ele serve, mandou te entregar essa importância para você comprar um sapato. Aquele moço me deu um abraço, igreja, e o moço que estava com ele: o que está acontecendo? Ele disse: depois eu te conto. Igreja, eu saí daquela lanchonete, eu não pisava no chão, de tanta glória, de tanta virtude, irmãos, de tanto que o Senhor me visitava. Eu não tinha dinheiro mais para negociar a minha dívida. Voltei para o meu serviço, e quando cheguei no meu serviço, peguei uma vassoura e fui varrer o estacionamento para que ninguém visse que eu estava chorando, porque eu sentia muito o Senhor. E eu varrei naquele estacionamento, eu não vi o elevador chegar. O elevador chegou, deixou o doutor. Ele olhou para mim e disse: seu Walter, você está chorando? Eu disse: não, doutor, é um cisto aqui no meu olho. Ele disse: seu Walter, eu sou médico e ninguém me engana. Conta para mim o que está acontecendo. E eu comecei a contar o que eu estou contando para essa igreja. Aquele doutor secou uma lágrima dos olhos, acionou o alarme do carro e subiu no elevador. Eu disse: meu Deus, falei alguma bobagem? E o doutor não gostou. Irmão, de repente, chegou o elevador, o doutor com cheque de 550 reais. Seu Walter, você pague a sua dívida. Está sendo glorificado nesta noite. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tem feito muita obra gloriosa. Minha região, Zona Sul, Jardim São Bernardo. Irmãos, nós temos um grupo de pedreiro que o nosso trabalho, irmãos, tem prazer de estar nos fins de semana fazendo casinha para os menos favorecidos, trabalhando nas construções. O Senhor tem nos abençoado bastante nessa parte. Irmãos, e levantou uma irmã lá na nossa comum e disse assim: eu agradeço a Deus, porque, irmãos, veio essa chuva com vento, pegou as telhas dos meus vizinhos, levou tudo para cima, minha casa está sem parafusar as telhas. O vento levou as minhas telhas 1 metro e caiu as minhas telhas. Eu clamei o sangue do Senhor, as telhas caíram tudo no lugar, não quebrou uma telha. Ela contando isso, eu dentro da igreja, a virtude do Senhor me pegou os pedreiros. E aí, Valtinho, vamos lá visitar essa família? Vamos lá. E quando chegamos lá, irmão, os irmãos precisam de ver, morava assim num córrego, uma coisa tão feia, mas nós ia lá só pregar as telhas da irmã. E quando chegamos lá, vimos uma necessidade, não tinha condições de uma mulher de Deus orar no lugar daquele. Irmãos, agradeço o Senhor, porque os irmãos chegaram e disseram para mim: Valtinho, está sentindo o que eu estou sentindo? Está sentindo? Irmãos, eu não sei fazer nada, mas pedir é comigo mesmo, pode mandar que eu peço. E falei para os irmãos: pede o material aí que eu peço. E os irmãos me deram a lista e eu saí pedindo, Deus preparou tudo, os irmãos fizeram uma
uma casa linda, igual essa igreja, tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Valtinho, vê se tá bom. E eu olhei, glória a Deus, tá bom demais, irmão. Cadê os móveis? Que móvel, Valtinho? Aqui tinha um fogão que só funcionava uma boca. O armário não foi tirar, ele desmanchou tudinho. Guarda-roupa não tinha. E começou a falar desse irmão, mas lá não tem mais para quem pedir, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Valtinho, você não prega fé? Então agora é a hora da fé, Valtinho. Achei a cabeça, clamei o sangue do Senhor. O Senhor falou para mim: vai para Casas Bahia. Falei para o pedreiro: irmão, vou fazer um desenho de um armário aqui. Bom, e o irmão começou a desenhar um armário, um fogão aqui. Vamos fazer um desenho do tamanho do guarda-roupa que cabe, uma mesinha de 70 por 70 aqui. E fizemos o desenho. Eu pus no bolso Casa Bahia. Cheguei na Casa Bahia, a primeira coisa que eu vi, uma mesa de 70 por 70, R$299. Ah, irmão, R$299, oh meu Deus, que barato. Fui lá, vi, irmãos, um armário, 700 e poucos reais, e eu fui só marcando. Fui lá, irmão, vi um guarda-roupa, R$880, e eu marcando. Vi um fogão de R$450, e eu marcando. Olhei, irmão, saí para fora da Casa Bahia, olhei para aquela mesa de R$299, comecei a chorar. Bendito é o nome do Senhor, e falei para o Senhor: Senhor, tu me fez pobre, tu não me deu nem condições de comprar uma mesa de R$299 para tua serva. Irmãos, eu chorando, comecei a chorar ali na frente da Casa Bahia, irmãos, por não ter condições de comprar pelo menos uma mesa de R$299 para a serva de Deus. Irmãos, lá do outro lado da rua, ia passando o nosso irmão, me viu ali, aqueles irmãos alegres, atravessou a rua, paz Deus, Valtinho, e já me deu um beijo, me abraçou. O que está fazendo aí? Está fazendo compra? E eu disse: irmão, uma necessidade tão grande, está vendo aquela mesa, R$299, irmãos, eu não tenho condições de dar para a serva de Deus. E ele foi lá, irmão, bateu na mesa, balançou a mesa, e do outro lado da mesa tinha uma mesa de R$599. Ele bateu na mesa de 290, foi na mesa de 599, bateu nela, balançou e disse para mim: Valtinho, quando você der alguma coisa para alguém, você dê as primícias. Glória a Deus. Não é porcaria, essa aqui de R$299 é porcaria. Eu disse: meu Deus, pensei que era um anjo, mas é o demônio, não é possível. Irmão, ele bateu naquela mesa de R$599. Eu disse: irmão querido, se eu não tenho condições de dar essa de 299, eu vou dar uma de 590. Ele disse: irmão, não tem condições, mas Deus já preparou. Eu senti de pagar. Glória a Deus, irmãos, eu já se alegrei. Aleluia. E uma vendedora que estava atendendo, ele passou o cartão. Eu falei para a vendedora: não tenho. O endereço eu vou buscar, já está pago mesmo, rapidinho eu chego. Corri lá, irmão, na casinha e disse para os irmãos: Deus já fez uma obra, conseguimos uma mesa. Aleluia. Lá tinha um irmão muito sério, e eu sou muito brincalhão, e aquele irmão, ele bem sério, e eu contente com aquela obra. Ele disse: eu posso ir com você na Casa Bahia? Eu falei: vamos embora. Ele: não conversa. Eu falei: não conversa. E fomos embora no carro, ele sério. Quando chegou na Casa Bahia, ele disse: quem mais que você viu? Eu falei: eu vi aquele armário ali, 700 e poucos reais. Ele disse: é meu, pode deixar que eu pago. Glória ao Senhor. Quando ele terminou, irmão, passei no cartão, aleluia, um amigo meu me ligou: Valtinho, me conta uma obra agora. Eu disse: vou te contar uma fresquinha. Ele disse assim: você está onde? Eu disse: eu estou na Casa Bahia. Ele disse: eu estou passando em frente da Casa Bahia. Eu falei: então entra aqui. Glória ao Senhor. Ele entrou, meu irmão, e eu comecei a contar para ele. Ele disse: o que mais você viu? Eu vi aquele guarda-roupa. Ele disse: pode deixar que eu pago. Passou o cartão. Aleluia. A vendedora que estava me atendendo, ela disse assim: o meu pai é crente na sua igreja. Eu vou ligar para o meu pai agora e vou contar para o meu pai que eu estou vendo uma obra. Pai, aqui tem um irmão da sua igreja que Deus está fazendo uma obra assim e assim com ele. O pai perguntou: minha filha, pergunta para o irmão que está faltando. Irmão, está faltando um fogão. Paga aí, minha filha. Aleluia. Pai, paga. Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Só mais assim, irmãos, eu agradeço a Deus, porque, irmãos,
Aleluia. Eu, irmão, sou assim, irmão. Eu vou no celular, às vezes nós estamos construindo cabo-cimento. Aleluia. Eu oro, irmão. Eu entro no meu quarto e falo para minha esposa, eu vou orar, vamos ver o que Deus vai fazer. E eu tenho um celular, irmão, e eu vou no celular, eu vou apertando, e vou orando, depois eu solto. Em quem cair eu peço, se me der eu dou glória, se não me der eu dou glória também. Tem que saber. Então eu agradeço o Senhor, irmão, porque caiu no irmão, irmãos disseram, Valtinho, tá faltando cimento, não precisa de cimento. Eu fui no celular e comecei a orar, e fui segurando o sorteio. Caiu no irmãozinho, irmão. Eu sou pobre, mas aquele irmãozinho é bem mais pobre do que eu. Caiu nele. Falei, meu Deus, eu vou ligar. Deus foi Deus, vou ligar. Liguei para ele e disse assim, irmãozinho, fazer o senhor. É o seguinte, você sabe que nós estamos numa construção? Se você me der R$5, eu dou glória. Se você me der 10, eu dou glória. Se você não me der nada, eu continuo dando glória. Quando eu falei para ele, que eu sabia que ele não tinha dinheiro, ele disse assim, ficou parado no telefone e disse assim, tá bom, Valtinho, passa lá em casa hoje à noite, que eu vou te dar um cheque de R$50 para 30 dias, tá bom? Ô irmão, quem pediu 5 ou 10, ganhou um cheque de 50 para 30 dias, já estou no lucro, irmão. Eu disse, tá bom, filho, vou aí hoje à noite, glória ao Senhor. E à noite passei na casa dele. Mas diz assim a palavra, a mulher sábia, ela edifica a casa. Não é assim, irmão? Aleluia. Então ele chegou em casa e disse para a esposa, minha esposa, o Valtinho me ligou e falou de uma necessidade, e eu senti de dar um cheque de R$50 para 30 dias para ele. O que você acha? Ela fazendo arroz, e ela era organista, e o sonho dela é ter um órgão. Ela fazendo o arroz, ela disse para ela assim, eles combinaram de todo mês ele pegar R$50 do pagamento dele e colocar numa caixinha, R$50 todo mês, para juntar um monte para ela dar entrada no órgão. Era o sonho dela. Então eles estavam fazendo isso. Ela ali fazendo arroz disse, bem, faz o seguinte, vai lá na caixinha, pega R$50, dá para o Valtinho, e no mês que vem, em vez de você pôr 50, você põe 100. Aleluia. Ele disse, é verdade. E eu cheguei, eles me deram R$50, oramos o Senhor e eu parti. Aleluia. No outro dia ele foi trabalhar. Estando trabalhando, tinha lá no chão um pedaço de jornal bem sujo. Não tinha o que fazer, ele pegou o jornal e começou a ler. Estava escrito assim, vende-se um órgão, R$300. Irmão, jornal vai. Ele pegou o jornal, amassou, jogou no lixo e foi trabalhar. A voz de Deus bradou para ele, volta meu servo, e pega o jornal, aleluia. Ele pegou o jornal, falou para a esposa, ligaram lá. A mulher disse, eu estou vendendo esse órgão, que eu peguei num rolo, num negócio aí, e agora eu quero R$500. Já faz muito tempo que está aqui, eu quero R$500. Mas pode ver? Pode ver. E eles foram lá ver o órgão, irmão. Chegou lá, ela tem um prazer, ela é desinibida, serviu o Senhor. Entrou e quando ela bateu os olhos no órgão, ela disse, meu Deus, um órgão desse por R$500? Deve estar muito estragado. A senhora dá licença. Eu abri, a mulher deixou ela abrir. Ela abriu e começou, tocou um hino, tocou 2 hinos, tocou 3 hinos, tocou 4 hinos. Mulher, que coisa linda! Eu vou passar um café para vocês. Ela passou um café e deu café para o servo de Deus. Aleluia. E ela tocando. A mulher, vocês não vão embora não, vai almoçar comigo. Almoçaram com a mulher. Ele abriu a boca e começou a falar do Senhor para a mulher. Aleluia. Agora eu quero negociar o órgão. O órgão é um presente para vocês. Glória a Deus. E ele naquela alegria, irmão, eu vou ligar para alguém para buscar o órgão. Ela disse, não, o meu sobrinho está ali com um caminhão sem fazer nada. Ele vai colocar o órgão em cima do caminhão para levar a porta de vocês. Glória do Senhor. Igreja, sabe quanto vale o órgão? R$4.500. Tá bom? E Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Amém. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Deus seja sempre louvado. Amém.